Capítulo 6, análise estrutural. Então, esse é o início do próximo capítulo. Assim. Qual que é a questão desse capítulo, né? Então, a gente tem vários objetos aí no mundo, né? Vários projetos e várias coisas aí, em que a gente precisa saber quais são as forças internas nesses elementos para saber se o elemento consegue suportar as forças que a gente está traçando ele para colocar. Então, por exemplo, aqui nesse conjunto, né, que levanta essa pessoa aqui, a gente precisa saber se esse aço suporta a força que está sendo colocada sobre ele. E para saber isso, a gente precisa calcular as forças internas nesses elementos, tá? Então, esse é o objetivo desse capítulo, é o cálculo das forças internas desses elementos aí de máquina ou de outras coisas. A gente vai iniciar os estudos desse capítulo com a treliça simples. Então, para começar, dois exemplos de treliça simples que acontecem muito, né? É a treliça de telhado e a treliça de ponte. Então, uma treliça simples, ela é uma treliça bidimensional, né? Então, mesmo que você tenha um elemento em 3 dimensões, a gente vai trabalhar com as partes dele bidimensionais, e ela é feita para suportar carga. E ela é um elemento de carga muito utilizado, porque a gente consegue fazer ela com elementos que a gente chama de esbelto, né? Eles são compridos e fininhos. Então, você consegue economizar bastante usando treliça. Então, essa é a ideia do porquê que a gente usa treliça, tá? Então, nos casos mais comuns de usar treliça, é treliça de telhado, né? Que é esses telhados industriais. Então, o peso do telhado é suportado por essa treliça. Ou treliça de ponte, essas pontes de aço antigas, elas costumam ter esse formato de treliça também. Então, o que é uma treliça? Uma treliça é esse elemento estrutural que tem algumas hipóteses lá para o projeto delas. Então, primeira hipótese, todas as cargas são aplicadas nos nós. Então, isso tem consequência, por exemplo, para a treliça de telhado. Significa que você não pode simplesmente apoiar o telhado aqui no meio da treliça. Não pode apoiar no meio do elemento. Você só pode apoiar nos nós. Então, a treliça é formada por esses elementos unidos por nós. Então, qualquer força que for aplicada, ela vai ser aplicada nos nós. Na ponte é a mesma coisa. Qualquer força que for aplicada vai ser aplicada nos nós. E aí, como é que você faz para apoiar, então, um peso, por exemplo, o peso do chão da ponte aqui, do leito da ponte, nessa treliça sem apoiar no meio? Aí você usa longarina ou travessina, que não tem o nome aqui, tá? Então, a longarina é através do elemento e a travessina é atravessando o elemento, tá? Então, por exemplo, isso aqui é uma travessina, uma travessa, né? E você vai apoiar o peso do telhado nessa terça, nessa travessa, e você apoia a terça na sua treliça. Então, toda vez que a gente faz um apoio de treliça, é mais ou menos isso que a gente faz. Então, a gente vai pegar o nosso peso, a nossa carga lá que a gente quer apoiar, colocar ela em cima de uma terça ou em cima de uma longarina e apoiar essa longarina nos nós da treliça. Então, lá no campus antigo era bem interessante que o telhado lá não era coberto, né? E a gente conseguia ver essas terças e elas estavam apoiadas no meio da estrutura. Então, ali não é um local bom para apoiar. Por isso que, assim, não vai ser uma treliça quando você faz isso, tá? Pode ser um elemento, é um elemento estrutural, tudo bem, não tem problema, mas não é uma treliça. Para ser uma treliça, você tem que apoiar o peso dela em cima dos nós do elemento. E por que isso é importante? Porque aí você consegue usar um elemento fino. Se você vai pegar um telhado e apoiar no meio do seu elemento, né? Por exemplo, você vai colocar um peso grande aqui no meio desse elemento, esse elemento não pode ser um elemento fino, senão ele dobra, né? Então, a gente está falando de elementos fininhos, se você põe peso aqui no meio, ele dobra ali. Então, treliça tem essas características, tá? E a segunda característica é que no projeto, os elementos são ligados por pinos. Então, são ligados por pinos livres. Então, toda vez que a gente faz um projeto de treliça, os elementos aqui, né, que são esses compridos, são sempre ligados por pinos livres. Na prática, isso não é verdade. Quando a gente trabalha no mundo real, uma ponte, por exemplo, eles não vão colocar um pino para segurar. Eles vão soldar aqui, passar parafuso, tá? Só que no projeto da ponte, não tem nenhum esforço que esse ponto faz para segurar momento de rotação. Então, nada ali vai segurar a rotação. Então, no projeto da ponte, ela é soldada só por facilidade, mas não tem carga de rotação naquele ponto. Uma outra forma de ligar isso aqui é por um pino, né, parafusado aqui no meio, então também dá para fazer. E de qualquer jeito, esse pino não é livre, né? Se você olhar lá no projeto,
o pino deveria ser livre para se movimentar nessa direção, mas ele é preso, porque é muito mais fácil parafusar o pino e fechar ele. Então, no projeto real, esse pino é fechado, mas ele é projetado, né? Então, quando a gente fala que os membros são conectados por pinos lisos, significa que eles são projetados para não ter força de dobra lá naquele ponto. Próximo passo. Então, se a gente tem um elemento que é fino e as forças só estão nas bordas, então vamos pegar, por exemplo, esse braço aqui do elemento, né? Então, esse braço do elemento, ele vai ter forças só na borda. E a gente vai fazer uma coisa que a gente já fez lá no capítulo anterior, mais ou menos. Então, suponha que essa força fosse para cá. Para a somatória de força dar zero, né, a força do outro lado tem que ser oposta, né? Então, ela tem que ser igual a ela, só que no sentido contrário. Tá vendo que agora esse elemento não está em equilíbrio porque ele gira? Então, essas forças não podem ser assim. Então, a única forma de você colocar duas forças num elemento reto, nas pontas do elemento reto, essas forças forem iguais, opostas e na direção do elemento. Então, esse é o único jeito das forças estarem em equilíbrio. Se vocês forem pensar aí, não tem outro jeito. Se você colocar qualquer outra força que uma seja diferente da outra, a somatória de forças não vai dar zero, então não vai estar em equilíbrio. E se as forças apontarem, né, em qualquer direção que não seja uma na direção da outra, o sistema vai ter um momento desequilibrado e vai girar. Então o sistema também não está em equilíbrio. Então, a única forma dessas duas forças estarem em equilíbrio é se uma apontar na direção da outra, tiverem a mesma linha de ação e forem iguais. Então, só sobra duas possíveis condições para esses elementos de força dupla da treliça. Ou eles podem estar com a força para fora, ou eles podem estar com a força para dentro. Não tem outro jeito. Se eles estiverem com a força para fora, a gente vai falar que ele está sob tração, ele está tracionado. Então, a gente está tentando esticar ele. E se eles estiverem com a força para dentro, a gente vai falar que o membro está sob compressão. Então, ele está comprimido, ele está tentando ser diminuído o tamanho dele, tá? Por que isso é importante num projeto? Porque membro sob tração, qualquer coisa segura, né? Tipo, você pegar um cabo assim, né? Sob tração, o próprio cabo se segura. Agora, sob compressão, não. Toda vez que você faz uma força de compressão, você precisa ter estrutura para conseguir segurar a compressão. Então, geralmente, membros que são de compressão, eles são mais grossos. Eles precisam ser mais espessos. Não necessariamente ele precisa ser todo fechado, tá? Lá em mecânica dos materiais, quando se estuda isso, a gente percebe que o membro não precisa ser fechado, mas ele precisa ser grosso para conseguir segurar essa força de flambagem, que a gente chama que é a de dobra, né? Então, se você pegar um elemento muito fininho e tentar apertar ele, ele vai dobrar, ok? Então, para caracterizar as forças em cada um desses elementos, a gente tem que colocar qual que é o módulo da força e se a força está em tração ou em compressão. Com essas duas características aqui, a gente consegue caracterizar a força dentro do elemento. Então, se eu falar, por exemplo, que esse elemento aqui está com uma força de 3 kN de compressão, eu consigo caracterizar o vetor perfeitamente. Ele tem um módulo de 3 kN e ele é de compressão, significa que ele é na direção da barra e aponta para dentro, tá? Então, a gente caracteriza o vetor força aí, dentro desses elementos, falando sobre o módulo dele, se ele está em tração ou compressão. E por último, um conceito importante aí de treliça é a treliça simples. O que é uma treliça simples? Uma treliça simples é uma treliça que começou com um triângulo. Então, a gente parte de um triângulo e a gente vai adicionando um ponto e dois nós. Desculpa, um nó, né, que é o ponto D, e dois elementos. Então, toda treliça que é montada inicialmente a partir de um triângulo, e você pode montar ela inteira adicionando um ponto e dois elementos, a gente chama de treliça simples. Tem treliças que não são simples, que são treliças que não dá para montar dessa forma. Acho que a gente vai ver algumas aí durante o curso. Essa treliça de telhado, por exemplo, é uma treliça simples, então vamos pensar. A gente começa com um triângulo, né? Então vamos começar com esse triângulo aqui. E aí a gente adiciona um ponto e dois elementos. 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 Então, ela é uma treliça simples, certo? E essa aqui é uma treliça simples. Então, a gente começa com um triângulo. E a gente adiciona um ponto e dois elementos. Um ponto e dois elementos.
Um ponto e dois elementos. Um ponto e dois elementos. Um ponto e dois elementos. Então, também é uma treliça simples. A gente consegue montar ela a partir de um triângulo. Então, a próxima coisa que a gente vai falar, então, é como calcula essas forças internas, tá? A gente vai ter dois métodos que a gente vai estudar. Um é o método dos nós, o outro é o método das seções. Então, o método dos nós, a gente calcula a força interna fazendo o equilíbrio nó a nó. Então, primeira coisa, a gente pega a treliça, vai calcular quais são as forças externas que estão aplicadas sobre elas, então, as forças externas, mais as reações, tá? Então, essa é a parte 1. E a parte 2, que aí entra o método dos nós, a gente vai fazer o equilíbrio nó a nó, tá? Então, o que é o equilíbrio num nó? Por exemplo, o equilíbrio nesse nó B aqui, né? Vai ser a somatória de forças em X, somatória de forças em Y igual a zero. Não tem momento, né? Porque o momento não aplica num ponto só. Então, a gente vai fazer o equilíbrio de forças nesse ponto igual a eles a zero. Equilíbrio de forças no outro ponto igual a eles a zero. Equilíbrio de forças no outro ponto igual a eles a zero. Então, é isso que a gente vai fazer para descobrir quais são as forças nesses pontos. Então, por exemplo, aqui no nó B, a gente tem essa força de 500, que é horizontal, vai ter uma força nessa direção que a gente não sabe se é para baixo ou se é para cima, e vai ter uma força nessa direção que a gente não sabe se é para baixo ou se é para cima. E a gente, por equilíbrio, né, forças nessa direção, né, a gente tem que saber que se tem uma força para cá, vai ter que ter uma força para lá, para compensar, né? Então, essa força dessa barra tem que ser naquela direção. E agora tem uma força para cima, vai ter que ter uma força para baixo para zerar. Então, é assim que a gente trabalha esse equilíbrio ponto a ponto, tá? E essa parte é bem importante de entender, porque ele não é tão simples assim. Então, no ponto B, a gente vai ter uma barra que está para cima, a outra barra que está para baixo e a outra barra que está para frente. E a outra força, desculpa, né, que está para frente. Ok? Vamos pôr isso num exemplo para saber como que faz. Então, parte 1, né? Parte 1 é calcular as forças externas mais as reações. Então, a gente tem nossa treliça aqui e eu quero determinar qual que é a força em cada um dos elementos. Então, primeiro, né, esse aqui é 45 graus, aqui é 90. Então, aqui também é 45 graus. Próximo passo. Quais são as reações que tem? Então, se a gente olhar aqui, esse é um pino, né? Então, ele vai ter uma reação vertical e uma reação horizontal, porque ele é um pino. E esse é um apoio livre aqui, então ele só vai ter uma reação vertical. Então a gente vai dar nome para essas reações, C, AY e AX, e vai descobrir quanto que elas são. Então esse é o passo 1, forças externas, né, essa de 500, e descobrir as reações. Então como que eu vou descobrir as reações? Lembra? A gente sempre vai olhar onde duas dessas forças desconhecidas cruzam. Então, uma força, um ponto legal de olhar é o ponto A. Quanto que é a somatória do momento lá no ponto A? Que tem que ser igual a zero, né? Essa força não vai contribuir porque ela passa no ponto A. Essa força não vai contribuir porque ela não tem braço, né? Essa força aqui, ela não passa no ponto A, então ela vai ter momento. Então vai ser a força vezes o braço, que é 2 metros, com sinal de mais ou menos. Então, a gente usa a regra da mão direita e olha que ele gira no sentido anti-horário, né? Essa força C faz o ponto A girar no sentido anti-horário, que é para cá, né? Então ela é positiva. Então, o C vezes 2 metros com sinal de mais é o momento dessa força. Essas aqui não causam momento, né? Vai ter a força de 500 com uma distância de 2 metros. E aí o sinal, né? Ela gira no sentido horário, então ela é negativa. Isso aqui é igual a zero, aí tem 2 metros aqui, 2 metros aqui. A gente tira que o C vale 500 newtons. Então, C vale 500 newtons para cima. O AX, né, agora a gente vai ter que descobrir as outras. Então, somatória de força na direção X igual a zero, por exemplo, só tem o AX e o 500. Então, a gente vai ver que o AX mais o 500 é igual a zero, né? Tá vendo? Essa aqui não tem componente x, essa não tem componente x. Então, o AX, que é positivo, mais o 500, que é positivo, igual a zero. Daqui a gente descobre que o AX vale menos 500 newtons. E por último, o AY, somatória de força em y igual a zero. A gente tira que o C mais o AY é igual a zero. A gente sabe que o C é 500, então o AY tem que ser menos 500 newtons. Então, essa é a parte inicial do nosso problema.
a gente descobrir quantas são as reações. Então, deu para perceber que a parte inicial é fazer o que a gente fez lá no capítulo anterior e descobrir quais são as reações na estrutura. Então, a gente vai pegar a nossa estrutura e vai desenhar as reações nela aqui. Ok, então isso aqui é o que a gente fez lá no capítulo 5. Vamos agora para a parte 2, que é o método dos nós. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar primeiro o nó em B, certo? É esse aqui. Então, a gente tem uma força para frente de 500 newtons lá no nó B. E a gente tem uma força para baixo, que a gente não sabe se ela é para baixo ou para cima. Então, eu vou colocar as duas possibilidades aqui. Ela pode ser para baixo ou para cima. E a gente tem essa força nessa direção aqui, que a gente não sabe se ela é para frente ou para trás. Então, a gente vai pôr as duas possibilidades, certo? E lembra que isso aqui tem que fechar. Qual dessas possibilidades a gente conseguiria voltar aqui para a origem? Se a gente fazer essa e essa, tá vendo que não importa o tamanho disso aqui e o tamanho desse, a gente nunca vai voltar? Mesma coisa com essa e essa. A gente nunca vai voltar aqui para a origem, né? Essa e essa também não volta para a origem. O único jeito de voltar é essa força ser para cá, né? Porque essa aqui já é para cá. Essa força ser para baixo e essa força ser para trás. Então, daqui a gente descobre que o nosso triângulo de forças tem que ser assim. Uma força para frente, a outra força para baixo e a outra força para trás. Essa força aqui é nessa direção, né? Então, ela faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então, ela faz esse ângulo de 45 graus aqui, significa que aqui é 45. Como aqui é 90, né? Aqui também é 45. E que forças são essas? Aí, a gente vai chamar essa força que vai para baixo, é a força desse pino aqui, né? Então, a gente vai chamar ela de força FBA. É a força do elemento BA. E essa força aqui é a FBC. E agora a gente vai fazer o equilíbrio desse triângulo aí. Agora, beleza. Se aqui é 45 graus e aqui é 45 graus, que relações que a gente tem? Então, a gente sabe que FBC, né, cosseno de 45 graus tem que ser igual a 500 newtons. Tá vendo? Essa força cosseno desse ângulo tem que ser essa aqui. Então, daqui a gente tira quanto que é o FBC. 707,1 newtons. Então, entenderam, né? O FBC tem que ser 707 newtons, porque a projeção dele dá 500. E como aqui é 45 graus e aqui é 45 graus, essa tem que ser igual a essa, né? Tipo, um triângulo que é assim, é um triângulo 1, raiz de 2, né? Então, o FBA tem que ser igual a 500 newtons. Eles são ligados pela tangente de 45, que é 1. Também dá para pensar assim, né? FBC sobre FAB é tangente de 45. Ou cosseno de 45, também dá para fazer, tá? Então, esses dois aqui tem que ser iguais. Então, a gente descobriu quanto que é o FBC e quanto que é o FBA. Então, a gente descobriu a força nesse elemento aqui e a força naquele elemento lá. Próximo passo agora é descobrir se ela está em tração ou compressão. Então, a gente vai voltar aqui e olhar para onde que essas forças apontam. Então, a força no elemento B tem essa cara. Ó. Deixa eu colocar meu ponto B aqui de novo e colocar as forças que estão agindo nele, né? Tem uma força para frente, tem uma força para cima e tem... Então, é assim que ele está em equilíbrio. Essa força é 500 newtons, essa força é 500 newtons e essa força é 707,1. E o que tinha aqui, né? Aqui tinha uma barra aqui embaixo e tinha uma barra ali, né? Então, se... Agora vem a parte que confunde às vezes. Então, aqui é meu ponto B, né? Se a força no meu ponto B é para baixo, qual que é a força na barra? Então, é a barra que fez essa força para baixo no ponto B. Tá vendo? A barra puxou o ponto B para baixo. Então, você percebe que a força na barra é para cima, ação e reação? A barra puxou o ponto B para baixo, então o ponto B está puxando a barra para cima. Então, a força na barra é uma força de 500 newtons para cima, nessa parte da barra. E a força nessa parte da barra aqui, se ela está empurrando o ponto B para lá, o ponto B está puxando essa barra para cá com essa força de 707,1 newtons. Então, se aqui é uma força de 707,1, aqui também uma força de 707,1, só que apontando ao contrário, né? Então, essa barra F aqui é o ponto B, aqui era o ponto C, né? Que está aqui embaixo. Então, o ponto C está aqui embaixo. Então, essa barra FBC, né? Então,
BC vale 707,1 newtons em compressão. A barra está sendo comprimida. E essa força aqui, então, aqui embaixo vai ter o meu ponto A, né, que está aqui embaixo, e aqui é uma força de 500 para cima, então aqui tem que ter uma força de 500 para baixo. Então, essa força aqui, FBA, né, FBA ou AB, tanto faz, então percebe que a ordem aqui não importa, né, vai ser 500 newtons, e essa barra aqui está sob tração. Então, FBC é 707 newtons de compressão, FAB é 500 newtons de tração. Então, vamos olhar agora a força lá no ponto C. Então, se a força que o ponto C faz na barra é para dentro, significa que a barra faz uma força no ponto C para cá, né? A barra faz no ponto C uma força para baixo de 707,1 newtons. Então, se a minha força no ponto B, agora a gente esquece a barra no meio. A força no ponto B é para cima, a força no ponto C vai ser para baixo, tá? Quais outras forças estão agindo lá no ponto C? Então, vamos fazer agora o equilíbrio lá no ponto C. Ponto C vai ter uma força para cima de 500 newtons, uma força nessa lateral de 707,1 e a força horizontal que a gente não sabe quanto que é. Então, vai ter uma força para cima de 500 newtons, essa força para cá de 707,1 e vai ter que ter uma força horizontal, né? Que é dada por essa barra aqui, FCA. Para onde que essa força tem que apontar para dar equilíbrio? Ela tem que ser para cá, né? Então, a minha força FCA, para estar em equilíbrio com essas aqui, tem que apontar para lá. E quanto que ela vale? Ela vale 500 newtons. É o mesmo diagrama de força que tem aqui em cima, só que ao contrário. Então, por analogia, né? Essa força FCA tem que ser 500 newtons. Tá vendo que é o mesmo diagrama? Senão a gente calcularia, né? Colocaria a projeção na horizontal aqui e daria para ver que essa FCA tem que dar 500 newtons para cancelar. Então, a minha força na barra C aqui no meio, então eu não vou desenhar lá de novo aqui no desenho para não ficar mais confuso do que já está. Então, a minha barra C é a barra que está aqui embaixo, né? Tem ação dessa força, ela puxa o ponto C para cá, significa que o ponto C tem uma força na barra para lá, né? Então, essa barra aqui vai estar sobre tração. Aqui tem uma força de 500 newtons, né? Se o ponto puxa para cá, a barra puxa para lá. Então, a força FCA é 500 newtons de tração. Então, agora dá para a gente voltar aqui e pensar em quais são as forças internas nessa barra. Então, para começar, né? Essa aqui, ó, ela está sendo comprimida. Então, vamos colocar o comprimido de azul. E as outras duas estão sob tração. Então, vamos colocar ela em vermelho. E agora, olhando o resultado final, a gente consegue até imaginar por quê, né? Então, essa barra aqui, ela está sendo comprimida por quê? Porque essa força está puxando ela para cá. Então, tá vendo que ela está comprimindo essa barra? Ela está tentando comprimir ela. Mesma coisa dessa. Ó. Essa força está puxando para cá, está tentando fazer esse triângulo ficar mais assim, né? Então, está aumentando o tamanho dessa barra aqui. Então, essa barra está sobre tração. Então, é assim que a gente faz a análise, ponto a ponto. A gente pode passar para o próximo. De novo, vamos fazer todos os pontos nesse aqui. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, né? A gente vai fazer, primeiro passo, fazer o corpo rígido, né? Tirar quais são as reações. Então, a gente tem que voltar aqui e lembrar, ó, é um pino, tem reação vertical. Aqui é um rolete, né? Então, o rolete tem só reação vertical. A gente vai fazer o equilíbrio desse corpo. Então, ó, de novo, aqui o ponto A é um ponto onde duas forças se cruzam. E a força horizontal aqui, tá vendo que é uma força de 3? Então, também é outra equação boa. Então, a gente vai usar somatória de forças na direção x, igual a zero, né? Só tem uma força aqui na direção x desconhecida. Então, vai ser, vamos colocar nome, né? AX, AY e C, tá? Então, daqui a gente vai tirar que o AX vale menos 3 kN, né? Tipo, ela tem que ser para dentro aqui, valer igual àquele. Da somatória do momento lá no ponto A igual a zero, a gente vai tirar essa aqui não tem momento, né? Essa aqui não tem momento, vai ter a força C vezes o braço, então é C vezes 4 metros. E a gente olha o sinal, né? Então é anti-horário. Lembrando que eu coloquei anti-horário como positivo, então é mais. E essa força de cima, né? Que é menos. Então vai dar menos 3 kN
vezes o braço é 2 metros, né? Isso é igual a zero, passa isso aqui para lá, divide por 2, a gente vai descobrir que o C vale 3 dividido por 2, 1,5 quilonewtons, com sinal de mais, né? E somatória de forças na direção y igual a zero, então, força na direção y tem o AY e o C, então a gente tira aqui o AY mais C igual a zero, então o AY vale menos 1,5 quilonewtons. Então a gente chegou nessa equação, nesse conjunto de forças aqui. Então agora vamos fazer o equilíbrio por ponto. Então a gente vai começar, por exemplo, no ponto A, no ponto C, no ponto D ou no ponto B. No ponto D não dá porque a gente não sabe nem essa, nem essa, nem essa força, né? Então não tem como descobrir de cara. O ponto B tem uma, duas, três incógnitas, tá vendo? Que tem a força nesse braço, a força nesse braço e a força nesse braço. Mas a gente só tem duas equações, que é somatória de força em x, somatória de força em y. Então não dá para resolver a força lá no ponto B. Então a gente vai começar ou no ponto C ou no ponto A. O ponto C é mais fácil de começar, porque só tem uma força para cima, né? O ponto A tem duas, então ela vai ser um pouquinho mais difícil. Então vamos começar o nosso equilíbrio aqui no ponto C, que tem duas variáveis desconhecidas, que é a força nesse braço e nesse braço, nesses dois elementos aqui, e só tem uma força externa. Então é um jeito mais simples aí de começar. Então vamos começar lá no ponto C. Quais forças tem lá no ponto C? Tem essa força para cima, né? E tem essas duas. Como que essas forças estão aqui, ó? Uma nessa direção, faz 45 graus, então é assim. E a outra nessa direção, que faz 30 graus. Como que a gente vai pôr essas forças aqui para fechar o triângulo de forças? Puxar elas aqui para baixo, tá? Ó, então, começa com essa, depois essa, e depois essa, tá vendo? Que é assim que a gente fecha esse triângulo de forças. Ou começa com essa, aí vamos supor que a gente colocou essa aqui depois. Aí, se a gente colocar essa aqui para cima, não dá certo, tá vendo? Não dá para fechar o triângulo. Então, mesma coisa se essa aqui fosse para o outro lado. Aí a gente coloca essa aqui, aí dá para fechar o triângulo de novo. Então, nosso triângulo de forças ou é assim, assim e assim. E aí, para fechar ele, né, tem que... Essa força aqui tem que ser um pouquinho menor, e aquela lá também, né? Viram? Ou se não, ele é... Então, começa com essa, depois essa, e por último, essa aqui, tá? Ok? Perceberam como eu consigo fechar meu triângulo de forças aqui? Então, ó, essa força C é para cima, tem essa força aqui que tem que ser para lá, e essa força aqui que tem que ser para cá. Mesma coisa aqui, ó. Essa é para cima, essa aqui tem que ser para baixo, que essa é equivalente a essa, e essa aqui tem que ser para cima, que essa é equivalente àquela lá, tá? Então, que forças são essas? Deixa eu dar um zoom aqui. Então, essa força aqui é a minha força C, que eu sei quanto que ela vale, né? Vale 1,5. Essa força aqui é a força com o ângulo menor, né? Então, essa força aqui é essa força para cima aqui no ponto C, tá? De 1,5. Essa força aqui, ó, em qual direção que ela é? Ela é a direção da força menos inclinada, tá vendo? Então, essa força aqui vai ser a força FCD, e essa força de baixo é a força FBC. FCD, FBC. Vou apagar. Vou fazer só um triângulo, só que maior. Então, eu tenho uma força que é para cima, aqui no ponto C, uma força que é nessa direção, né? É legal colocar um negócio bem grande, assim. E outra força que é nessa direção aqui. Coloca as linhas bem grandes. E uma força que é vertical. Então, a gente vai começar com essa força vertical, e aí depois a gente vai colocar essa força que faz 45 graus aqui com a vertical, tá vendo? E depois a força que faz 30 graus com a vertical para fechar. Então, essa força para cima é essa força de 1,5 kN. Essa força aqui para frente é essa força que faz 45 graus com a horizontal. Então, essa força FBC. E ela tem que ser para cá. E essa última é a força FCD, que tem que ser para lá, tá? Então, essas são as minhas forças aí.
essa força aqui faz 30 graus com horizontal e essa força ali faz 45 graus. Então, se aqui é 45 e aqui é 30, que ângulo que é esse? É 90 menos 45 menos 30, né? Dá 15 graus. Então, esse ângulo aqui interno é 15 graus. Então, outra coisa, né? Se aqui é 45 e aqui também é 45. Então, aqui é 45 graus. Se aqui é 45 e aqui é 15, eu sei quanto que é aquele ângulo ali também. Esse ângulo aqui é 120 graus. Tendo isso, agora eu consigo descobrir quanto que é cada uma das forças. Então, isso aqui é lá no ponto C, tá? Então, ó, o FBC está para o seno de 120 graus, assim como o FCD está para o seno do ângulo oposto a esse, né? Tá vendo que é meio difícil de saber. Mas o ângulo oposto não é esse, nem é esse, então tem que ser o 45. Assim como o 1,5 kN está para o seno do ângulo oposto, que é de 15 graus. Então, daqui a gente tira quanto que é o FBC, que vai ser 1,5 vezes seno de 120 dividido por seno de 15, né? 5,02 kN. 0,19, na verdade. E o FCD vai ser 1,5 vezes seno de 45 dividido pelo seno de 15 graus, que dá 4,10 kN. Isso aqui é aproximadamente 5,02 kN, tá? Tração ou compressão, né? Então, ó, esse aqui puxou o ponto C para baixo, né? Então, a força no ponto C é para cá, significa que a força na barra é para lá. Então, essa barra BC está sobre compressão. Essa barra aqui, a força no ponto é para cima, né? Significa que a força na barra é para baixo aqui. Então, essa barra aqui está sobre tração. Isso aqui é no ponto C. Vamos fazer no ponto B agora. Agora a gente conhece as forças. Essa barra aqui, né? É uma barra conhecida, essa também. Então, lá no ponto B e no ponto D, só tem duas variáveis que são desconhecidas. Essa e essa, né? Tá vendo? No ponto B aqui é essa e essa. E no ponto D é essa e essa. Então, eu posso escolher qualquer uma delas. Por que que o ponto D é mais fácil? Porque só tem três forças, tá vendo? O ponto C, ponto B aqui em cima tem uma, duas, três, mais essa força de 3 kN aqui. Então, essa aqui só tem três forças, é mais fácil fazer ela. Então, quais são as forças que tem aqui no ponto D? Para começar, essa força DC, eu sei como que ela é. No ponto C, ela era para cima, né? Então, no ponto D, ela vai ser uma força para baixo. Então, essa força aqui, ela é assim, tá? Significa que essa força aqui, né? Tipo, ela tem uma componente horizontal para cá. A única que pode ter componente horizontal é essa. Então, essa força aqui tem que ser para cá, né? E agora tem duas forças com componente para baixo, essa terceira força tem que ter componente para cima. Então, essa força aqui, quem que é? Vamos lembrar que aqui tinha o ponto C, aqui em cima tinha o ponto B e aqui tinha o ponto A. Aqui é FCD, aqui é FBD e aqui é FAD, tá? A FCD a gente já calculou ela, ela vale 4,10 kN. Por equilíbrio, tá vendo? Essa aqui também tem que ser 4,10 kN. Se essa é e essa aqui é, e elas fazem o mesmo ângulo entre si, elas têm que ser também iguais. Mas a gente pode ver isso pelo triângulo de forças, ó. Então a gente tem uma força para cima, uma força para cá, que faz um ângulo de 30 graus, e a outra força para cá. Então tem essa força FBD, essa força FCD, que é igual a 4,10 quilonewtons, e para fechar tem que ser essa para cá, né? Tem que ser a FAD. Então, como esse ângulo de cima é igual ao ângulo de baixo, que os dois fazem 30 graus, você percebe que essa tem que ser igual a essa? Porque, tipo, a componente horizontal das duas tem que ser igual. Então, essa FAD tem que ser igual a 4,10 quilonewtons. E a FBD tem que ser a somatória dessas duas. Se aqui é 30 graus, metade disso aqui, né, tem que ser 4,10, cosseno é para baixo, seno é para lá, né? Então tem que ser 4,10 quilonewtons vezes seno de 30 graus, vai dar metade, vezes 2. Ó, então a gente caiu nesse triângulo de forças, né?
Como que a gente fecha ele? Ou nesse aqui também, tanto faz. Então, ela faz um ângulo de 30 graus aqui com a horizontal. Então, tanto aqui quanto aqui, a gente vai ver que somatória de força em x. Então, a gente vai ter que o FAD é cosseno de 30 graus, tem que ser igual ao FCD cosseno de 30 graus. Tá vendo? A componente horizontal dos dois tem que ser igual. Então, vai cancelar o cosseno de 30 graus, e a gente tira que o FAD tem que ser igual ao FCD, que a gente já sabia quanto que era 4,10 kN. Assim ficou mais fácil de entender? E aí, a gente pode pensar em somatória da força em Y igual a zero, ao invés de olhar esse triângulo de forças. Quais são as forças em Y? Vai ter o FBD, né? Tem que ser igual às que apontam para cima, tem que ser igual às que apontam para baixo. Então, qual componente que é essa aqui? Então, aqui, se aqui é F cosseno, aqui vai ser FAD seno de 30 graus, né? Então, vai ficar FAD seno de 30 graus mais FCD, né? Que é essa componente desse cara aqui. Seno de 30 graus. Mas como uma é igual à outra, né? Então, isso aqui vai ser 2 vezes 4,10 seno de 30 graus. Então, o FBD deu 4,10 de novo, por incrível que pareça. Seno de 30 é meio, né? Que faz sentido, né? É um triângulo que tem 120 graus entre eles, tá vendo? 90 mais 30. Então, a única forma desse triângulo estar em equilíbrio é as três forças serem iguais, tá? Então, o FBD é igual ao FAD, que é igual ao FCD, e todos eles valem 4,10 kN. Mas aqui a gente tem que olhar essa barra e olhar se ela está sob tração ou compressão, né? Então, lembra, a barra AD, ela é aqui, né? A força no ponto D é aqui. A força no ponto D é para baixo, significa que a força na barra é para cá, né? Então, a força na barra AD está sobre tração. Então, meu ponto D está aqui, essa aqui é a barra AD, né? A força no ponto D é para baixo. A força no ponto D é para baixo, significa que a força na barra é para cima. Então, a barra está sob tração. Mesma coisa a gente vai fazer com a barra BD, né? Então, a gente tem a barra BD. Então, aqui embaixo é o ponto D, aqui em cima é o ponto B e aqui embaixo é o ponto D, tá? Então, a força nessa barra no ponto é para cima, significa que a força na barra é para baixo. Para ela estar em equilíbrio, a força aqui em cima tem que ser para cima, essa barra também está sob tração. E por último, agora falta a força na barra AB. A gente não fez ela ainda, né? Então, quais forças agem lá no ponto A? Tem uma força para baixo, uma força para frente, e agora já tem força demais para a gente conseguir fazer triângulo, né? Porque são 1, 2, 3, 4 forças, né? Então a gente não consegue fechar nosso triângulo de forças aqui. O que a gente faz? A gente põe uma força, põe as conhecidas, que é essa aqui, ó, e aquela ali. Por ela já do tamanho certo. Então, essa é essa força de 1,5 para baixo, essa é essa força de 3 kN para frente, e aí a gente tem mais duas forças, que é uma nessa direção e a outra nessa direção aqui. Aí, essa força aqui vai ser a força FAB, e essa força aqui vai ser, tem um ângulo menor, tá vendo? É a FAD, que a gente sabe quanto que é, né? Força FAD é 4,10 kN. Aqui ela faz um ângulo de 45 graus e essa aqui faz um ângulo de 30 graus. Então, para a gente descobrir quanto que é essa força FAB, a gente pode fazer somatória de força em X, somatória de força em Y, tanto faz. Qualquer uma das equações a gente consegue. Então, vamos começar, por exemplo, com somatória da força em X igual a zero. Então, tem uma força de menos 3, essa aqui não tem, né? Só tem componente Y. Tem mais aquela força de 4,10 cosseno de 30 graus. E esse aqui é 45, aqui também é 45, né? Mais essa força FAB cosseno de 45 graus, ou seno de 45 graus, tanto faz. Isso igual a zero. Daqui a gente tira quanto que é a FAB, tá? Então, passa isso aqui lá para o outro lado. Passa dividindo, a gente vai tirar aquela 0,776 kN, que vai dar negativa, tá? Então, ela é o contrário do que a gente desenhou. Então, se é menos, significa que eu errei o lado. Então, a força ali no B é para baixo, tá? Então, essa força aqui é para baixo, significa que a força nesse elemento é para cima. Então, esse elemento está sobre compressão. Então, vocês viram que não é difícil de fazer.
mas é chato, assim, você tem que ir ponto a ponto, fazendo elemento a elemento, e tomar cuidado para não errar, tá? Esse aqui eu acho que eu vou deixar para vocês fazerem, porque a gente já tá bem em cima da hora. Então, vai ser, ó, determine a força em cada elemento da treliça mostrada e tal. O que que a gente vai fazer? Primeiro, põe as forças externas, ó. A força em A é para cima, a força em C tem para cima e para trás, né? Calcula quanto que é a força A, calcula quanto que é o C, Y e o CX. E aí vai elemento a elemento. Então, tá aqui, né? Então, as forças estão aqui. Aí vai, por exemplo, aqui no ponto A, é uma para cima. Essa aqui, ela poderia ser para lá, né? Mas depois uma horizontal não ia conseguir fechar. Então, tem que ser para cá e para cá, lá no ponto A. Aí daria para fazer a mesma coisa aqui no ponto C ou no ponto D ou no ponto B, tá? E aí, depois que você conhece a do ponto A, você já vai saber qual que é a força nesse elemento e nesse elemento. Aí você pode passar aqui para o ponto B, por exemplo. Aí você vai descobrir nesse e nesse. Aí acabou. Aí você pode fazer no ponto C ou no ponto D para descobrir finalmente quanto que é desse último elemento. E é assim que a gente faz. Vou deixar isso aqui para trabalho de casa. Outra coisa. Então, voltando, né, à nossa história. A gente tem membros que pode ter força zero. Então, vamos analisar esse caso aqui. Então, a gente tem essa treliça inteira aqui. Mas vamos olhar as forças aqui no ponto A. No ponto A, tem uma força que pode ser para cima ou para baixo, e uma força pode ser para frente ou para trás. Então a gente fica com essas duas forças aqui. Como é possível que essas duas forças somem zero? Tá vendo que o único jeito dessa somar com essa e dar zero é se as duas forem zero? Então toda vez que a gente tem uma cotovelo assim na nossa barra, essa força aqui e essa força aqui tem que ser zero. Então, é como se esses elementos eles não existissem, eles são elementos de força zero, tá? Aqui também é a mesma coisa. Ó. Tem uma força para cá e a outra força para cá. Como é possível somar duas forças assim e elas darem zero? Só se essa força for zero e essa força for zero. Então, esse elemento que tinha esse monte de barra, ele é equivalente a esse elemento sem essa barra aqui e sem aquela barra lá, porque eles são elementos de força zero, tá? Então, esse é um dos casos em que aparece esse elemento de força zero, quando a gente tem um negócio assim, tá? Então, você só tem duas forças. Então, elementos com duas forças, não tem como você fechar um triângulo de forças com duas forças, né? Então, não tem jeito se elas forem em ângulos diferentes, tá? Se elas forem no mesmo ângulo, aí não funciona esse argumento. Aí, de qualquer jeito, elas têm que ser iguais e opostas. Mas não tem como você fechar um triângulo de forças só com duas forças. E o outro caso de um elemento de força zero é quando você tem duas forças na mesma direção e uma na direção oposta. Ou em alguma outra direção, né? Então, o importante é que a F, tá vendo aqui, ó? Nesse caso aqui, a FDE e a FDC é paralela a FDC. Então, a FDE é paralela a FDC, significa que a outra força que aparece aqui, que é a FDA, tem que ser igual a zero. Não tem outro jeito de você fechar um triângulo de forças em que você começa assim, aí depois tem uma outra força assim, e colocar uma força para cima aqui. Não vai fechar. Então, essa força para cima tem que ser igual a zero, e essa FDE tem que ser igual a FDC. Então, o jeito de você fechar esse triângulo de forças é a FDC igual a FDE e a FDA é igual a zero. Então, nesse caso aqui, ó, aonde que aparece? Aparece tanto nesse membro, então essa força é igual a zero, quanto nesse membro, então essa força é igual a zero. Então, esse elemento inteiro só tem os elementos da borda. Só que aí tem um porém, tá? Em projetos reais aparecem, de fato, esses elementos com força igual a zero. Por quê? Por que colocar no seu projeto um elemento com força igual a zero? É porque não necessariamente o projeto é exatamente assim no mundo real. Pode ser que no mundo real, esse ângulo aqui, que era para ser 180 graus, seja um pouquinho menor ou um pouquinho maior. E além disso, para não ter força aqui, a gente não pode ter nenhuma força aplicada nesse ponto D. Se a gente tiver uma força aplicada aqui, por exemplo, aí essa vai ser igual a essa e essa vai ser igual à força que está aplicada.
Então, se eu tiver alguma força aplicada aqui, esse elemento que era força zero não vai mais ser. E no mundo real você não sabe, às vezes pode ser que apareça uma força ali do nada. Então, você projetou a ponte para não, sei lá, se for uma ponte, por exemplo, para não ter nenhuma força lá, mas tem força do vento. Então, a força do vento causa esses elementos que eram de força zero não ser mais. Então, ou os membros eram lineares, não são mais, ou você projetou para não ter força nenhuma naquele nó, mas agora tem alguma força que você não previu lá. Então, é por isso que os projetos reais têm elementos de força zero, tá? É porque aqui tem essa força externa. Se não tivesse essa força externa, esse seria zero e esse seria zero. Se a gente olhar o equilíbrio do ponto E lá, vai ter uma força para baixo, né? Uma força para cá, mas tem uma força externa aqui. Então, com 3 forças, essas duas podem ser não zero. É por isso. Mesmo motivo aqui, ó. Uma força aqui aplicada nesse ponto, aí vai ter uma terceira força aqui, ó. Aí, essa força aqui não necessariamente é igual a zero, e essa também não vai ser igual a essa, tá? Então, nesses casos aqui, aí esse não é mais um elemento de força zero. Então, vamos olhar um caso real aí em que isso acontece. Então, a gente tem essas forças. Vamos primeiro analisar quais elementos de força externa tem. Lembra que é sempre cotovelos ou uma linha reta com um que sai. Então, ó, essa aqui é uma linha reta com um que sai. Então, não tem como esse elemento ser força diferente de zero. Então, esse elemento aqui não existe. Tá vendo a força no ponto D? Então, esse aqui tem que ser zero. E esse tem que ser igual a esse, mas depois a gente usa. Agora no ponto F, se essa força é igual a zero, tá vendo que essa aqui também não tem como ser diferente de zero? É o mesmo caso? Isso aqui sumiu, né? Agora é um triângulo também. Então, essa aqui também é igual a zero. Aí, continuando, ó, tem um outro triângulo aqui. Por que que essa aqui não é igual a zero? Porque tem essa força externa de 2 kN só. Então, tem uma força de 2 kN aqui, essa e essa. Significa que essa é igual a essa e essa é igual a 2 kN. Mas não necessariamente ela é zero. Aqui a gente vai ter uma força que não é zero, por isso essa força também não pode ser zero. E aí tem, por último, esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui, ó, é um caso de força zero também. Então, esse caso aqui também tem uma força zero, que é esse ponto G aqui, né? Então, essa força é zero. Então, vamos escrever aqui, ó. A F CG é igual a F CF, que é igual a F DF. Todas elas são iguais a zero. São todos elementos de força zero, tá? Então, isso responde nossa pergunta. Esse elemento e esse elemento são de força zero.